Bem, a primeira, eu vou pegar aqui um texto de Lucas 14, 26. E o título dessa condição é a seguinte: Supremo, é o seguinte, o título é o Supremo Amor por Jesus. Supremo Amor por Jesus. Onde é que está isso, Franco? Lucas 14, versículo 26. Lucas 14 é muito rico. Mas versículo 26, Jesus vai colocar assim: se alguém vem a mim, talvez você tenha ido a Jesus um dia. É condicional, né? Se alguém vem a mim, porque muita gente não vai a ele, mas se alguém vem a mim, se alguém vem e não me ama mais do que a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, o que ele vai dizer? Não pode ser meu discípulo. Eu preciso começar, inclusive, com esse. Esse é o mais chave de todos. Por quê? Primeiro, porque gera uma crise em todo mundo, normal, uma crise normal. Eu, por exemplo, quando li isso aqui, eu digo, mas eu não amo Jesus mais do que minha mulher, meus filhos, sei lá. Eu não amo, embora só tinha uma filha. Eu não conseguia sentir esse amor por Jesus. E demorei muito tempo para entender. E enquanto eu lia isso, eu dizia, eu não sou um discípulo de Jesus, não tem nem como ser. Eu não vou ser hipócrita, eu não vou dizer uma coisa que não é. Até que eu comecei a entender sobre amor. O meu primeiro aprendizado sobre amor foi no meio de uma crise conjugal. Eu me converti com um casamento já destruído. Eu me converti e o casamento já tinha acabado. E eu, para piorar a situação, numa viagem missionária, eu comecei a olhar para uma moça e me encantar com ela. A coisa só foi agravando, né? Nada é tão ruim que não fique pior, né? Ficou pior. E eu comecei a cultivar a possibilidade que eu achava que havia uma correspondência. E eu comecei a cultivar a possibilidade de acabar aquele casamento que já estava acabado e seguir num novo relacionamento. Aí me deparei com Efésios 5:25. Marido, ame sua esposa, como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Acabou. Li esse texto, como o Jefferson já falou aqui, a fé só está na palavra, não dá para ser diferente. Se não tem Bíblia, não tem fé. Não adianta sentimento, entendimento, emoção, tem que ter fé. E eu falei, cara, esse tal de Paulo deve ser solteiro. Porque como é que um cara vai dizer para o outro assim, cara, ame tua esposa e pronto? Pensa que é fácil? Como é que um homem vai dizer para o outro, ame sua esposa? Como é que... E se o cara não estiver sentindo nada? A minha crise era essa. E se o cara não estiver sentindo nada? Quando eu entendi isso, eu registrei... O primeiro lugar que eu registrei foi num livro para moças, escrito Muro ou Porta. E eu registrei a doutrina para as garotas. Porque naquele tempo eu achava que as meninas, qualquer olhar, deixava elas amolecidas, igual gelatina. Qualquer good, elas ficavam respirando. E também por causa da minha experiência no quartel, que eu via vários rapazes falando mal de suas namoradas, mas no dia da formatura estava tudo lá linda e maravilhosa, e eles também abraçadinhos com elas, mas passavam o recrutamento todo metendo malho na menina, falando um monte de baboseiro das garotas, e algumas vezes dizia assim, fulano é crente. Aí isso, quando eu me converti, quando eu era incrédulo, isso não fazia nenhum sentido, mas quando eu me converti, isso me gerou uma indignação muito grande, que eu falei, as filhas de Deus se entregam a qualquer relacionamento. Aquilo me deixou indignado. E aí eu escrevi Muro à Porta e pensei de colocar no Muro à Porta, primeiro uma pregação, depois virou uma apostila, pensei em colocar essa doutrina do amor, porque isso é chave, irmão. Entender o amor é chave. Vou chegar lá com você, ó. Entender o amor é chave. Então, assim,
Se você acha que amor é sentimento, você não vai entender Jesus dizendo o que ele está falando aqui. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, do que sua mãe, sua mulher, você não vai entender. Se você acha que esse sentimento humano. Só que esse amor humano, meus irmãos, eu preciso também dizer para vocês, ele é um amor muito débil. Por quê, Franco? Porque ele é de extremos. É esse amor humano que leva você a casar e divorciar. Por quê, Franco? Porque ele é de extremos. Uma hora você está muito apaixonado por alguém, quer aquela pessoa de qualquer jeito, outra hora você está com raiva dela. Esse amor é capaz de apoiar, mas é capaz também de rejeitar. Esse mesmo amor é capaz de agradar, mas também é capaz de escravizar, manipular a pessoa, querer ela cativa, sabe? Um ciúme doentio, é esse amor humano. O amor humano é deformado pela queda adâmica. Esse amor humano não presta. Literalmente não presta. Ele não serve como base para a nossa vida de igreja, não serve como base para o casamento, não serve. Porque ele é débil, ele é débil, ele é fraco, ele não suporta. Ele não é um amor que tudo crê, que tudo suporta, tudo espera. O amor de Deus, Romanos 5,5 vai dizer que ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É outro amor. É outro amor. Que não fala de sentimentos. Por isso que Paulo disse, marido, ame sua esposa. Olha, se ele parasse aí, eu ia seguir brigando com Paulo. Esse cara é divorciado, esse cara é solteiro, esse cara não sabe o que é ter uma mulher que briga todo dia, que fala besteira todo dia, encrenqueira, rabugenta. Esse cara não sabe o que é uma mulher rixosa, que nem desabilo. Ele não sabe o que é isso. Se ele soubesse, ele não falava uma besteira dela. Mas fiquei... O nome do amor de Deus. Ágape. 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 Então, esse amor de Deus, a gente chama de ágape, a gente chama de ágape, mas esse amor de Deus é esse amor que é diferente do amor humano. O amor humano pode ser, a palavra eros na Bíblia pode ser traduzido por amor. Eros de origem erótico. É o amor de Amon e Tamar, aquele cara que abusou da irmã, lembra? Diz que ele amor até a cama. Na cama acabou o amor. Aí rejeitou. Isso, inclusive, acontece com muitos relacionamentos. O cara tem um amor que ele só quer o sexo. Quando ele tem o sexo, ele despreza a mulher e rejeita. É um amor erótico. Tem um amor de amigo, tem um amor de tudo que a gente... Mas tem o amor de Deus, amado. O amor de Deus, ele é diferente. Ele é tão diferente, Paulo explica. Foi por isso que foi a primeira revelação que eu tive sobre esse assunto. Como é que ele explica? Ele explica assim, vale a pena dizer isso. Eu ouvi uma irmã pregando uma vez lá na minha denominação, e essa irmã dizia assim, Jesus mandou amar uns aos outros, mas isso é impossível, porque ele falou, amar como eu amei. Ame uns aos outros como eu amei. Isso não é possível, ninguém pode amar como Jesus e tal. Ela falou isso e eu criei. Essa palavra entrou em mim. Eu falei, ela está certa, quem é que vai amar como Jesus? Jesus falou, mas é impossível. Mas Jesus estava dando um mandamento impossível para os discípulos. Ame uns aos outros. Inclusive Jesus falou assim, se vocês estiverem amor uns com os outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. João 13:34, lembra? Todos vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então é claro que aquela irmãzinha falou e minha carne acolheu. Mas foi a minha carne. Mas Paulo explica tudo. Paulo vai dizer, ame, diga ame. Só os maridos, marido. Oh, os caras já foram juntos, ame. Ame sua esposa. Né? Ame o quê? Ame sua esposa. E é interessante, porque se no lugar da tua esposa você colocar o nome da tua esposa, aí fica mais agressivo ainda, porque ela ganha um CPF, entendeu? Não é, porque o cara diz assim, amai-vos aos outros. Por que amai-vos aos outros é mais simples para a igreja? Porque a igreja, na verdade, faz uma seleção. Ela ama uns e não ama outros. Uns aos outros da igreja é um amor preferencial. Eu prefiro fulano é chata pra caramba. Aí vou. Assim, esse amor humano. Mas o amor
que Paulo está falando, que Jesus falou, é o seguinte: ame sua esposa como Cristo amou a igreja, e ele vai explicar como foi, e se entregou por ela. Se entregou. Eu te pergunto, você que é homem casado, é claro que você não tem poder sobre os seus sentimentos. Você não pode encher teu coração agora de um amor romântico para tua mulher, ainda mais se ela fica brigando contigo todo dia, desrespeitando você, chamando você para briga. Talvez você não tenha nenhum romance com ela, mas nada te impede de dar a vida por ela. Isso ninguém te impede de você consagrar a tua vida pela tua esposa. Dizer: Senhor, minha esposa me aborrece todo dia, mas eu posso me consagrar por ela. Eu posso dar minha vida por ela. Isso todo homem pode fazer. É uma escolha. Agora, que amor é esse? É um amor que escolhe morrer. É um amor sacrificial. E ele diz: vou morrer. Efésios 5, versículo 1, se você pegar a tua Bíblia e vai ler, Paulo já tinha dito isso no início do capítulo 5. Ele falou, falando com os discípulos da igreja, ele falou que a gente deve ser imitadores de Deus. Ele falou: sejam imitadores de Deus. Vê se não é isso que está na tua Bíblia, Efésios 5:1. Sejam imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Aí vai dizer: como Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de aroma suave. Lembra? O amor bíblico não tem nada a ver com esse amor humano cheio de fumacinha, de coração batendo. Não tem nada a ver com isso. Deus pode restaurar esse amor humano? Pode. Mas o fundamental, o que não deve mudar, é o amor de Deus. Porque esse amor de Deus, inclusive, é o que vai permitir você entender o primeiro termo de Jesus. Olha aqui de novo. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí eu te pergunto, como é que eu posso amar Jesus mais do que meus filhos, minha mulher, minha mãezinha que já foi, meu pai que já foi? Como é que eu posso amar Jesus mais do que tudo isso aí? Aí você tem que abrir a Bíblia em outro João. Você deve lembrar aí. Deve ser até de cor, alguns devem saber de cor. João 14. Lembra de João 14, 21? 21, falei de cor, mas é 21 mesmo. Vê se é 21. Vê se é. Se você está demorando, eu vou ter que ser mais rápido que você. Aquele que tem seus guardas. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, se alguém pergunta, como é que eu amo a Jesus? Aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também virei e me manifestarei a Ele, porque o Senhor, Ele promete, o Espírito Santo só chegou em nossos corações, Romanos 5, porque Jesus cumpriu essa promessa. Eu e o Pai viremos para Ele e faremos morada nele. Então, como é que eu sei que alguém ama Jesus? Porque levanta a mão, fala em língua, sapateia. Não, eu sei que alguém ama Jesus quando essa pessoa obedece a Jesus. E aí o discipulado é chave. Porque é no discipulado que você ouve, não estou sentindo vontade. Ou é no discipulado que você ouve também, não, mas a minha vontade é outra. É no discipulado que você ouve, mas você não sabe minhas emoções como estão. É no discipulado que você ouve tudo. Eu não sinto, eu não quero. Ou eu sinto e quero. É o discipulado que você ouve isso. E ali no discipulado você pode ver se a pessoa de verdade ama Jesus ou não. Exemplo clássico. Alguém te feriu profundamente, nas costas, uma ferida que você não consegue nem tratar, uma traição, uma ferida nas costas. Você não consegue ver nem tocar. Você precisa de alguém que derrame óleo em você.
e cuide das tuas feridas. E a pessoa que te feriu, te pediu perdão lá, e diz, perdoa. Sentimento é vingança, ódio, sou infeliz, ou sua infeliz. Sentimento é o pior possível. Se você é presidido pelos sentimentos, eu te pergunto, você vai perdoar essa pessoa como? Quando? Nunca. Jamais. Se você é presidido por esses sentimentos, você simplesmente vai seguir amargurada e amargurado. Jesus vai te ajudar? Vai. Ele é capaz de entregar você aos verdugos, à tarja preta. Ele é capaz de deixar você atormentado, atormentada. Mateus 18, os últimos versículos lá, se não me falha a memória, 31, 32, 33. Quando ele conta aquela parábola do cobrador incompassivo, lembra? O cara foi perdoado de uma dívida de mais de 100 anos, que ele não conseguia pagar, mas encontrou um amigo que devia a ele metade de um ano, e esse camarada ele falou assim, não, você vai me pagar, prendeu o cara. A notícia chegou ao rei, ao senhor que perdoou ele. O rei chamou ele e falou, servo malvado. Deixa eu falar sobre esse assunto mais um pouquinho. Talvez alguém precise me ouvir. Nós somos aqueles evangélicos que costumamos dizer que o amor de Deus é incondicional, o perdão de Deus é incondicional. A gente até diz, não, o perdão é incondicional. Mas eu tenho minhas dúvidas sobre essas declarações. Por exemplo, Jesus na oração do Pai Nosso, ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Parece que ele está colocando uma condição aí para você ser perdoado. E em Marcos 13, depois que ele falou da figueira, ele falou, se você for orar e lembrar que você tem algo contra alguém, perdoa. Para que você seja também perdoado. Então parece que o teu amor, o teu perdão só é pleno quando você perdoa. É como a eletricidade só acende quando encontra a lâmpada. Ela não é plena, ela não é completa, se ela não der. Perdão que não é dado, não é completo. E alguém pode até ir mais fundo, porque assim como o rei chamou o cara lá, e colocou ele na mão dos verdugos, e Jesus usa a última declaração dele de Mateus, eu acho que vou pegar aqui para vocês lembrarem, porque de repente eu falo e ninguém lembra, de Mateus 18, versículo 35, Jesus vai usar a seguinte expressão, ele está se referindo ao rei que entregou aquele homem aos atormentadores, uma versão vai falar atormentador, verdugo, carrasco, ele vai dizer assim, assim, diz comigo, assim também, assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês. Assim também o quê? Interpreta para mim essa fala de Jesus. O que é assim também meu Pai no céu fará com vocês? O que ele está dizendo? Irmão, interpreta. Assim como o rei entregou aquele homem aos verdugos, assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. É isso que ele está dizendo. Não tem mistério, isso aqui não precisa de grego, de hebraico, de aramaico, de nada. É claríssimo. Ele está falando, assim também, da mesma maneira que aquele rei pegou aquele cidadão que ele chamou de malvado, incompassivo, que não perdoa, né? Ele chamou e não perdoou, mas vai ficar preso. Da mesma forma, assim também meu Pai fará. Eu sei que você quer orar por muita gente, libertar muita gente, eu também quero. Mas muitas vezes, quando você está ali na sensibilidade do Espírito Santo, no dom de discernimento do Espírito, às vezes, antes de orar, você pergunta, perdoa? Não, perdoa a irmã fulana. Eu sei que a Carol é bem conhecida. Perdoa? Tu vai perguntar.
Você está com algum problema no coração contra alguém? Ontem uma moça me falou assim, lá no sítio, à noite, Deus batizando um monte de gente com o Espírito Santo, lá os jovens, né? Todo mundo conta aquela maravilha. E aí, uma menina, uma mocinha, sentou do meu lado e falou assim, Franco, tio Franco, me chama de tio, porque deve ter me visto ali, né? Tio Franco, agora vai ser vovô Franco também. Aí, tio Franco, me diga uma coisa, quais são os obstáculos para alguém não receber o Espírito Santo? Um batismo com o Espírito Santo. Aí eu comecei a citar alguns, eu falei, primeiro, a pessoa tem que crer. Tudo acontece na vida do cristão com fé. Uma fé de que aquele que é bom, aquele que nos dá o melhor, vai nos dar o Espírito Santo, porque nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Dois, uma fé que não tenha sido maculada por uma doutrina reformada, que diz que os dons cessaram, que o batismo não existe, não sei o quê, babá. Dificilmente alguém com essa doutrina na cabeça vai receber a plenitude, o enchimento, o batismo com o Espírito Santo, da forma como a gente crê e concebe, experimenta. 3, aí fui colocando para o terceiro, falei sobre alguns outros bloqueios, falta de perdão. Aí ela falou assim, no meu caso, acho que eu falei uma outra coisa, ela falou, no meu caso, eu fui batizado aqui alguns retiros atrás, e eu cheguei aqui com a vida em pecado, amarrada, em pecado, uma menina, uma moça, a vida toda atolada no pecado, e o Espírito Santo foi claro comigo, confessa teus pecados, se arrepende disso. Eu confessei num retiro, abri meu coração, falei e fui cheio do Espírito Santo, foi batizado. Deus, Ele conhece todas as coisas. Você diz amém ou não? Você diz amém ou não? Então assim, a falta do perdão pode ser o bloqueio para você ser pleno do Espírito Santo. A falta do perdão. Eu li isso há muito tempo num livro chamado A Isca de Satanás, John Bevere, ou Bevere, como vocês preferem. Depende, a pronúncia americana é Bevere, mas aí parece que o brasileiro chama Bevere. Aí, fica com o que você quiser, Bevere é como está escrito. John Bevere. E aí você... A Isca de Satanás é um livro muito jóia, que ele fala sobre a ofensa, e o perdão, e as coisas... Como o diabo te amarra quando você está ofendido. Quando você está ofendido. Como você está ofendido. Então, diga comigo, supremo amor por Jesus. Eu queria falar 7, não consegui nem falar o primeiro. Vocês não são mole não, nem deixa. Diga supremo amor por Jesus. Mas amar Jesus é praticar os seus mandamentos. Eu sei quando você escolhe perdoar, eu sei que você está amando Jesus. Quando você escolhe confessar, eu sei que você está amando Jesus. Quando você escolhe fazer o que está, os mandamentos de Jesus, né? Deixar o mal, diga deixar o mal. Na vida de um discípulo é deixar o mal, diga deixar o mal. Fazer o bem, suportar o mal. Diga deixa a injustiça, pratica a justiça, suporta a injustiça. Quando você decide viver dessa forma, como está no Sermão do Monte, deixa o mal, faz o bem, suporta o mal, essa é a maneira de você estar dizendo para Jesus, eu te amo. Eu te amo. E quando a gente decide não praticar a vontade dele, os mandamentos dele, a gente está dizendo, eu não te amo. Por mais que eu cante, por mais que eu levante a mão, por mais que eu fale línguas, profetize, por mais que eu faça um montão de coisa, eu não te amo. Eu amo você na medida que eu te obedeço. Não tem sentimento no negócio, irmãos. Isso é bom. Você diz amém ou não? Amém. Não tem sentimento, tem fé. Qual é a fé que você tem? Que você, no poder do Espírito Santo, vive o que Deus fala. Que também ninguém consegue obedecer na carne. Só no Espírito que você obedece. Quando você se humilha, quando você depende da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, aí você fatalmente obedece. Pode dizer amém?